Fala, my friends! E aí, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, da percepção que eu tô tendo, com a primeira filha, como foi na minha vida, e com a chegada da segunda filha na minha vida. Espero que vocês gostem. Coloca aí na configuração do YouTube o vídeo para ele ficar em alta resolução, tá? Aí ele vai ficar top a imagem. Bom, como eu falei pra vocês, quando eu tinha 18 anos, eu não tinha nada na cabeça. Eu falei pra vocês lá nos stories, eu não tinha nada na cabeça. Eu era bem retardado. No sentido também que em existência, em ser eu, o meu ser, a minha existência, era bem pobre. Por que pobre? Porque, eu não tinha essas percepções, essa questão de mentalidade mesmo. Eu tinha 18 anos, entendeu? Passava muita coisa na minha cabeça, não. O que passava era música de Rastafari. Eu buscando ponto de equilíbrio. Era umas coisas idiotas de adolescente. Então, quando a Helena chegou na minha vida, ela me fez, assim, exercer coragem. Coragem para viver a vida de adulto, entendeu? Então, eu lembro que na minha gestação da Helena, eu sentia muito essa coragem. E eu falava, cara, por que, eu tô sentindo tudo isso? E depois que eu tive a Helena e eu vivi o puerpério e tal, fui vivendo a vida, eu fui entendendo o porquê já de eu sentir tanta coragem. Depois disso, o meu puerpério foi bem difícil, psicologicamente falando, emocionalmente falando. Porque um dos devaneios que eu tive no da Helena era: porra, agora eu tenho que levar a vida a sério. Agora a brincadeira acabou. Agora eu tenho um porquê de querer existir. Agora eu tenho um porquê de querer levar a minha vida a sério. Tem esse ser humaninho dependendo de mim. E aí eu comecei a entender, caraca, por isso que eu sentia esse sentimento de coragem. E eu não sabia o porquê. E aí eu olhava pra Helena e falava, agora a vida começou pra mim, Porque eu preciso mexer o doce, fazer acontecer na minha vida, porque eu tenho minha filha, eu tenho a Helena e eu preciso fazer a minha vida dar certo pra cuidar dela, pra estar com ela. Então era muito desse sentimento, só que eu tinha muito medo de morrer, porque puerpério mexe com a cabeça da gente. Então eu tinha medo de morrer e deixar a Helena. E eu também olhava e falava, agora eu preciso enfrentar a vida e ficar sempre bem pra eu poder cuidar da Helena. Então eu não posso sentir nada, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir nada. Tenho que proteger minha filha. Então eu fui criando essa casca grossa, sabe? Foi assim que foi mexendo na minha cabeça. E muitas outras coisas que eu também não vou falar aqui, Não convém falar aqui, Porque foi muito íntimo, mas o puerpério é pra mexer mesmo. O puerpério é pra sacudir. Eu lembro que eu tava nessa gestação agora da Catarina, eu tava lá no hospital e aí eu ia lá ser atendida com a médica e eu conversando ali com uma mãe que ela tava com um bebezinho, coisa mais linda, gente. Tinha 13 dias o bebê. Era uma menina, ela chamava Merlinda. Sei lá, depois eu vejo o nome e escrevo aí pra vocês. É o nome de um filme da Barbie, que era a sereia lá. Nome lindo da menininha. E aí eu falei, e aí, como tá sendo pra você? Aí lá, o puerpério, nos 3 primeiros dias eu chorei muito, eu chorava muito. Eu falei, mas puerpério passa, calma que o puerpério passa. E ela falou, eu tô tendo uma rede de apoio, tô tendo ajuda, mas mesmo assim eu choro muito. Eu falei, calma que passa. Primeiro porque os hormônios tá caindo, gente? A gente tem que regular esses hormônios aí e tudo. Mas é porque mexe psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, eu acredito muito veemente nisso. Então, por isso que eu tô falando pra vocês que tem muita coisa que o puerpério mexeu em mim que eu não vou trazer aqui, mas talvez no futuro, algumas outras reflexões que eu tiver, eu possa estar anexando aí pra vocês. Como eu falei pra vocês lá nos stories, eu tinha 18 anos, e aí eu optei pelo parto normal. Na época, a minha religião, assim, o que eu vivia de prática, uma prática religiosa, era a Seichonoye, a filosofia de vida
do professor mestre Masaharu Taniguchi. Então eu fazia as meditações Shisokan, e na meditação Shisokan eu visualizava meu parto normal, rápido, né, prático. Eu fazia a leitura da Sutra Sagrada, eu li os livros, eu buscava fazer, né, a purificação da mente. Enfim, eu praticava a filosofia com muita dedicação, sabe? E aí eu lembro que eu entrei em trabalho de parto, fui pro hospital, cheguei lá no pronto-socorro, o médico... Você via que ele não percebia, não é que ele não percebia, ele não sabia muito sobre toque não, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Que eu via que ele tava meio desnorteado assim, ele fez um toque e falou, vou te levar pra maternidade. Cheguei na maternidade, a dor tava muito grande, né? E eu sentindo aquilo de coragem, sabe? Eu falava, tá, deve ser por causa das minhas práticas e tudo mais. Só que ter filho é viver algo já espiritual, né? A gente não sabe, mas é viver algo espiritual. E aí, lá na maternidade, a enfermeira tocou em mim. Mas assim, gente, era uma enfermeira, a bicha deveria ter anos de casa, porque ela chegou e falou assim, eu vou tocar você, fazer o toque, dependendo eu ligo pra médica. Na época, tá, gente? E aí, ela fez o toque e falou, você tá de 8. E já foi falar pra médica e tudo mais. E eu gritava lá, bastante, né? E só que eu tava sozinha, as enfermeiras passavam e falavam, não grita não. Na hora de dar e virar a bolinha do zóio, você não se preocupou, agora aguenta. Sempre tinha uns comentários assim, mas eu tava sozinha na sala. Até que a médica falou, bom, já que você tá gritando tanto, vamos ver quanto que você tá de dilatação. E aí tocou e falou, nossa, já tá pra ganhar. E aí ela estourou minha bolsa, passou uns minutos lá de dor. E aí eu fui, se possível, pra ganhar a Helena. Aí eu sentei naquela maca com uma perninha pra cá, outra pra cá e pra ganhar a Helena. Gente, essa não é a melhor posição pra ganhar bebê no parto normal, né? Existem outras posições melhores no parto normal. Só que Deus preparou dessa forma, a vida me conduziu dessa forma. E também a vida foi conduzindo dessa forma bem bruta, porque quando a gente tem que entrar num choque de realidade, precisa ser através da dor, né? Porque senão a gente não acorda pra vida. E aí, beleza. Eu tive a Helena. Com 28 anos, a gente vai mudando, né? A gente vai melhorando. E aí, na gestação da Catarina, foi diferente. Foi me transformando em várias áreas. Conforme for passando o tempo e eu for vendo que tem conteúdo que dá para anexar, eu vou contando um pouco mais para vocês. Não dá para contar tudo, né? Das mudanças, das transformações ainda. Mas o que eu puder falar aqui, eu vou falando. E então foi mudando muito a minha mente, o meu ser, o meu emocional, o meu psicológico. E até o parto, né? O meu parto foi parto normal também, que Deus preparou para o parto normal das duas, né? Mas tinha a equipe médica lá, as meninas apoiando, falando, vai, você consegue. Meu marido estava ali comigo o tempo todo, pautorando, e a gente toda ali, né? A médica maravilhosa, pensa numa médica abençoada, e a equipe toda ali. Então foi diferente um parto do outro. E já passando esse parto, as primeiras impressões que já foi me trazendo, foi esse olhar, né? De mais amor, humanidade no parto da Catarina. Então do da Helena foi mais coragem, vai pra cima, coragem, vai na raça. E no da Catarina foi mais amor, humanidade, essa conexão com pessoas e existência. E aí lá nos stories eu acabei falando, né, que a Catarina veio me trazer esse olhar. Mãe, não precisa ser tão fechada no seu mundo, na sua bolha, né? Se abre um pouco mais. E o que você tem de melhor você entrega, mãe. Porque, às vezes, quando a gente tem o melhor para entregar, mesmo que o outro não saiba receber, né? E acaba vibrando ruim, não tem problema. A gente tá entregando o melhor, a gente vai colher o melhor. Porque o que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente tá plantando coisa boa, entregando coisa boa, a gente vai colher coisa boa. O outro que não soube receber muito bem e emanou algo ruim, ele plantou coisa ruim, ele vai colher coisa ruim, aí o problema é dele, não é nosso. Claro, outra questão também que eu percebi. Eu falava, será que consegue amar duas ao mesmo tempo, com muito amor assim? E sim,
você ama, o amor é igual, o amor é imenso, infinito, gigantesco, só que ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque a Helena é diferente da Catarina, né? Então, por exemplo, a Helena tem uma mania de falar, essa negona do poder. Eu amo isso, ela tem esse diferencial. Já a Catarina vai falar outras coisas que eu vou amar também, o amor é igual. Só que é diferente porque as crianças são diferentes e as minhas filhas são diferentes. Então, dá pra amar assim, acho que se vir o terceiro, quarto, décimo, gente, o amor é igual, é lindo, né? Essa questão do amor ser igual, e ele amplia, e ele é isso mesmo. E não tem erro, não tem por que ter medo de não amar. Eu amo os dois, assim, você vai embora. Só que é diferente, você vê, meu filho é diferente nisso, minha filha é diferente naquilo, né? E isso vai mexendo com a gente, vai moldando a gente também. Isso que é muito interessante. Eu comecei a perceber isso. Por isso que às vezes, agora eu entendo, né? Que tem mães que acaba tendo mais conexão com o filho do que com o outro, né? Porque o que aquele filho passa dentro dela, né? Porque primeiro tá dentro de nós, então a gente acaba sentindo a alma daquele bebê, o espírito daquele bebê, a gente passa por nós, né? Nós acabamos sendo um portal para trazer eles do plano espiritual para o mundo físico, para esse mundo de dimensão, né? Material. Então, às vezes tem uma conexão maior devido ao que aquele filho vai trazer para aquela mãe, né? Um olhar diferenciado, uma mentalidade de um pensamento X, né? Um sentimento. Então eu entendi isso agora. Mas o amor é igual, gente. O amor é surreal. Nos stories eu também mencionei sobre as escolhas de amizade. Eu, Fabielle, particularmente, tenho muita preguiça de fazer amizade. Não gosto de fazer amizade porque as amizades que eu gosto de fazer são de baixíssimas manutenções, sabe? Onde é aquela amizade assim que se você some, você volta, fala com a pessoa, some de novo, e quando volta, fala com a pessoa, a amizade mantém. Porque aquelas amizades que exigem muita manutenção, muito mimimi, um sentimentalismo florado, porra, eu não tenho pique não. Então, é interessante eu falar sobre isso porque eu sei que tem amizades e amizades, né? Eu sei que tem amizades que a gente vai levar pro resto da nossa vida e tem amizades que a gente vai acabar porque não dá não, chega, entendeu? Por que eu tô dizendo isso? Eu lembro que quando eu ganhei a Helena e fui vivendo minha vida, eu não queria muita amizade não. Primeiro porque eu não tenho esse flow todo pra amizade, porque amizade que demanda muito, eu tô caindo fora. Porque não me mandou mensagem. Porque eu esperava mais de você. Porra, preguiça chata pra caralho, eu não gosto. Agora, quando é aquela amizade que você some e volta, some e volta. Por que você some? Porque você tá vivendo a sua vida, você tá na correria da sua rotina, você tá na pegada ali, papapá. Dá pra ficar toda hora de tique no fubá com uma amiga, né? Pô, pelo menos pra mim, né? Não sei pra vocês. Lá na época, quando era eu e a Helena, então eu não queria muita amizade não, porque é muito pitaco, muita palpitação. Nego pensa porque é seu amigo, tem aquela liberdade da intimidade pra sair falando o que quer. Então eu não queria comentário, não queria ficar ouvindo, sabe? Não queria ficar sendo sutil, sabe? Discreta pra dar um chega pra lá na pessoa. Então eu não tava muito afim de amizade não. Só que nessa gestação e agora, depois que eu ganhei a Catarina, a amizade é importante, desde que ela não seja tão invasiva e tão insuportável. Falando nisso, quando eu tava lá no hospital, na minha frente assim, tinha uma mulher que ela ganhou o bebê também. E quem tava acompanhando ela, quem tava ajudando ela, era uma amiga dela. Então, aí você vê, né? Uma amiga que tava ali ajudando e tudo mais, uma amiga no puerpério. Eu achei isso incrível, eu achei isso muito interessante. E volto a dizer, né? A amizade, dependendo da amizade, é bom. Mas dependendo do que você fala, não é bom. Se você tem uma amiga que ela tem inveja de você, cuidado. Porque você tá se abrindo, contando algo para pessoal seu, íntimo seu, pra ela. Se ela tem inveja de você, porra, vai dar merda. Porque ela vai jogar uma energia, uma frequência, uma vibração muito ruim. Eu penso assim, quando a pessoa conta
um segredo dela pra mim é como se fosse um vasinho com uma florzinha. Eu cuido com muito amor e carinho, orando, né, vibrando, mentalizando, não vai dar certo pra fulano, orando, pedindo pra Jesus, né, pro Espírito Santo abençoar, ajudar. Então eu cuido com muito amor e carinho. Quando eu conto algo de algum segredo meu pra algum amigo, amiga, eu quero a mesma coisa, eu quero o mesmo cuidado, né? Então por isso que eu seleciono bem essas questões de amizade, de contar tudo do puerpério, contar suas experiências que você está vivendo no momento. Até porque você está vivendo uma experiência agora, concluiu aquele ciclo, você já está vivendo outra coisa. E às vezes as pessoas que estão de fora ouvindo o que você está falando, ela não consegue acompanhar muito, sabe? Então, para que ficar contando tudo também? Então eu vejo assim, os seus segredos é como se fosse um vasinho de flor. Cuidado para quem você fala, porque uma pessoa pode fazer essa flor virar uma grande árvore ou pode matar a florzinha, tá? Com o jeito dela, a vibração, o sentimento. Falando em vibração e sentimento e frequência, eu acredito muito nisso. Inclusive eu vou começar a trazer umas leituras de livros com explicações para vocês aqui, né? Quem gosta desse assunto, de querer conhecer mais sobre isso, eu vou estar trazendo aqui porque eu acho muito importante, muito interessante, sério, de verdade. E vale a pena ficar sabendo, vale a pena ter essa janela aberta de conhecimento aí na sua mente. Tenho gostado desse vídeo, fiz com muito amor e carinho. Com certeza vai vir mais questões aí ao longo do decorrer. E eu vou gravando e vou colocando aqui no canal, né? Eu vou trazendo as reflexões. Eu gosto de anotar, de escrever. Então, as reflexões legais que eu anotar, que eu escrevi, eu vou trazendo aqui pra gente ir filosofando junto nesse nicho, desse tema aí, que é a maternidade com bastante filhos. Um beijo, espero que vocês gostem e fiquem aí à vontade para comentar, para falar, né? Eu também tive 2, 3, 5 filhos e é isso mesmo, é tudo diferente, gestação é diferente, em períodos da vida da gente é diferente, mas vale a pena, né? Eu também gostaria de ver o feedback aí de vocês, as experiências de vocês. Para mim ainda tá curtinha, né? Ainda tô vivendo, tô no começo, né? Catarina nasceu recentemente, mas eu já pude perceber essas questões e hoje eu tô trazendo aqui para vocês.